Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Química na Cuca. Eu sou a professora Valquíria Paiva, sou professora de Química, a sua professora de Química. Nós estamos aqui fazendo uma série sobre compostos inorgânicos e na aula de hoje nós falaremos sobre óxidos. Se você ainda não viu os demais vídeos dessa série, onde eu falo sobre dissociação iônica, diferença para ionização, a principal conceituação de compostos inorgânicos, o que é a introdução desse tema, né? Já falei sobre ácidos, sobre bases, reações de neutralização, sobre sais. Então eu te convido aqui a ver esse card que deve estar passando aqui em cima, tá bom? E vamos para a nossa aula de hoje. Já deixa o seu like no canal para me incentivar a continuar fazendo. Inscreva-se para receber as atualizações, as notificações, tá bom? E deixe seu comentário se você gostar. Vamos lá? Falando então hoje sobre óxidos. O nosso objetivo nessa série de vídeos de compostos inorgânicos é identificar, que você consiga identificar qualquer composto inorgânico e que saiba nomeá-los de maneira rápida. Que você também saiba nomenclatura, propriedades e acidez dos óxidos. O que são óxidos? Óxidos são compostos binários, ou seja, são formados por dois elementos, sendo um deles o oxigênio, e esse oxigênio deve ser o elemento mais eletronegativo entre esses compostos binários. Binário significa formado por dois tipos diferentes de átomos, né? Quais são os exemplos de óxidos? H2O, nossa água, CO2, que é o gás carbônico, Fe2O3, SO2, P2O5, entre outros. Então, os óxidos, eles são compostos que constituem um grupo muito numeroso de substâncias químicas inorgânicas, porque praticamente todos os elementos químicos formam óxidos, até os gases nobres formam óxidos, como por exemplo o XeO3, é um dos óxidos dos gases nobres. Só que aqui nós temos como exceção os compostos oxigenados do flúor, que são a exceção aqui, OF2 e O2F2. Eles não são considerados óxidos, porque eles são chamados de fluoretos de oxigênio, porque no caso do óxido, o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. No caso desses dois fluoretos de oxigênio aqui, é o flúor que é o elemento mais eletronegativo que o oxigênio, né? Vamos falar aqui então da água. A água, ela é sem dúvida o óxido mais importante do planeta. A própria existência de vida na Terra, em todas as formas que conhecemos, está intimamente ligada à água. O gás carbônico, né, presente aqui em extintores de incêndio, ele participa também dos processos naturais de fotossíntese, que é o processo base da vida dos vegetais, dos animais que dele se alimentam, né? Ele pode ser engarrafado e utilizado, por exemplo, como extintor de incêndio. O gás carbônico, no estado sólido, ele pode ser usado como gelo seco. Aqui nós temos um minério, né? Muitos minérios, eles são óxidos, como é o caso do Fe2O3, que é a hematita, do qual se extrai o ferro, a piroluzita, que é o MnO2, de onde se obtém o manganês, e na foto aqui nós temos a magnetita, Fe3O4. A fórmula geral dos óxidos, considerando aqui um elemento químico E qualquer, né, com um número de oxidação mais E, e lembrando que o oxigênio no óxido geralmente tem NOx -2, nós aqui vamos fazer novamente o cruzamento dos NOx, e isso vai indicar os índices do óxido, tá? Sempre que possível, nós devemos simplificar esses índices. Então, no caso aqui, ó, Na com NOx 1+, e o oxigênio com NOx -2. Nós vamos cruzar os índices, e o NOx do oxigênio vai virar o índice 2 do Na, e o O. O alumínio
ele tem NOx mais 3, o oxigênio com NOx menos 2. Então, nós formaremos aqui o Al2O3, que é esta fórmula química. No caso do cálcio, que tem NOx mais 2, e o oxigênio, que tem NOx menos 2. Como nós temos aqui, e ficaria Ca2O2, então nós podemos simplificar esses índices formando CaO. E no caso do enxofre do oxigênio, ele tinha NOx mais 6, o oxigênio NOx menos 2, né? Ficaria S2O6, mas nós podemos, nesse caso, simplificar, ficando SO3, a fórmula química. A classificação dos óxidos. Nós teremos óxidos básicos, que são óxidos que reagem com água, produzindo uma base, ou que reagem com ácido, produzindo sal e água. Os óxidos básicos são formados em geral por metais, com números de oxidação baixos, em torno de mais 1, mais 2 ou mais 3. São compostos sólidos iônicos que encerram o ânion oxigênio, que tem o NOx O2-, né? E eles vão apresentar pontos de fusão e de ebulição muito elevados. Os óxidos dos metais alcalinos e dos alcalino-terrosos vão reagir com a água, e os demais óxidos básicos são pouco solúveis em água. Vamos ver aqui o caso. Olha, esse óxido Na2O, quando reage com água, vai formar a base 2NaOH. E o Na2O, quando reage com ácido, vai formar o sal, NaCl, e a água. Falando então da nomenclatura dos óxidos básicos. Para os óxidos básicos, quando o elemento forma apenas um óxido, nós colocamos como nomenclatura óxido de e o nome do elemento. Por exemplo, óxido de sódio, óxido de cálcio. Quando o elemento forma dois óxidos, ou seja, quando a substância tem NOx diferentes, da mesma forma como eu falei na última aula, o ICO vai remeter ao NOx maior. Então, aqui nós vamos lembrar da palavra heróico. E o oso vai remeter ao NOx menor. Nós vamos lembrar da palavra medroso. Então, ICO é o NOx maior, oso é o NOx menor. Também, outra possibilidade é o óxido de e colocar o nome do elemento e o NOx que ele assume naquela fórmula, como algarismo romano. Da mesma forma que eu já expliquei para vocês, no caso de bases, no caso de ácidos. Então, como exemplo, nós temos aqui, ó, Fe2O3. Nesse caso, o NOx do ferro é mais 3. Então, nós podemos colocar o nome dele como óxido férrico ou óxido de ferro 3. FeO. Nesse caso, o NOx do ferro é mais 2. Então, o nome pode ser óxido ferroso ou óxido de ferro 2. Então, mais um exemplo. CuO. Nesse caso, o cobre assume NOx mais 2. Então, como é o maior NOx que ele é possível assumir nesse caso aqui, da fórmula, ele pode assumir mais 1 ou mais 2, né? O NOx maior fica óxido cúprico ou óxido de cobre 2. Lembrando de indicar o NOx sempre em números romanos. E o Cu2O é o óxido cuproso ou óxido de cobre 1. Outra forma de nós classificarmos os óxidos é em relação aos óxidos ácidos, também chamados de anidridos. São óxidos que reagem com a água, produzindo um ácido, ou que reagem com uma base, produzindo sal e água. Vamos ver o caso do SO3. Os óxidos ácidos ou são formados por não metais, e nesse caso são compostos geralmente gasosos, ou por metais com números de oxidação muito elevados, como por exemplo, CrO3, MnO3, Mn2O7, etc.
Então, esses óxidos ácidos são compostos moleculares e, em geral, eles são solúveis em água. Falando aqui do SO3, por exemplo, quando ele reage com água, ele vai formar o ácido sulfúrico. E quando ele reage com uma base forte, que é o NaOH, ele vai formar o Na2SO4, que é um sal, e a água. Vale até nós falarmos que teremos uma aula especial sobre os óxidos e o meio ambiente. E é justamente nesse ponto, com o SO3, por exemplo, que quando ele reage com a água, ele vai possibilitar a formação de chuva ácida. Vamos falar com mais detalhes numa próxima aula. Outro exemplo aqui, CrO3, quando reage com água, forma H2CrO4, que é um ácido, e o CrO3, quando reage com a base, vai formar um sal Na2CrO4 mais a água. Como é a nomenclatura dos óxidos ácidos? Quando o elemento ele forma dois ou mais óxidos, nós teremos então o nome anidrido e o nome do elemento. Novamente, com o exemplo do heróico, que é o maior NOx, né? E medroso, que é o menor NOx. Então, quando o elemento tem dois NOx, o NOx maior fica com o final ico e o NOx menor com o final oso. Exemplo aqui dos nomes desses óxidos. SO3 é o anidrido sulfúrico, porque o NOx do enxofre nesse caso é mais 6. SO2 é o anidrido sulfuroso, porque o NOx do enxofre nesse caso é mais 4. Então, entre 6 e 4, o menor é 4, fica oso, o maior é 6, fica ico. O N2O5, ou anidrido nítrico, ele tem o NOx do nitrogênio mais 5. O N2O3, anidrido nitroso, tem o NOx do nitrogênio mais 3. No caso desses anidridos, também nós podemos usar as nomenclaturas gerais que nós já citamos anteriormente. Por exemplo, colocando o óxido di, o nome do elemento químico e o seu NOx em numerais romanos. Por exemplo, SO3 é o óxido de enxofre 6 ou trióxido de monoenxofre, lembrando que o mono é opcional. E o SO2 fica óxido de enxofre 4 ou dióxido de monoenxofre. Quando o elemento forma apenas um anidrido, nós utilizamos a terminação ico. Então, por exemplo, CO2, anidrido carbônico, B2O3, anidrido bórico. Algumas peculiaridades dos óxidos. Quando alguns anidridos reagem, eles podem reagir com quantidades crescentes de água, uma hidratação crescente. Por exemplo, o anidrido fosfórico, que é o P2O5. Quando o anidrido fosfórico reage com uma molécula de água, ele vai formar o ácido metafosfórico. Vocês lembram, né, desses prefixos, quando eu falei a respeito da hidratação. Uma molécula de água, o prefixo é meta, 2 moléculas de água, o prefixo é piro, 3 moléculas de água, o prefixo é orto. Então, eu já detalhei isso na aula de ácidos, estou só relembrando aqui. Veja que a hidratação é crescente, começa com uma molécula de água, 2 moléculas e vai até 3, que é o ortofosfórico. A questão do orto também pode ser, esse prefixo pode ser omitido dessa palavra. Alguns anidridos reagem com a água, produzindo 2 ácidos diferentes. Por esse motivo, eles são chamados de anidridos duplos ou mistos, que é o caso do NO2. Aqui ele pode formar a reação 2NO2 mais água, formando o HNO2 e o HNO3, o ácido nítrico e o ácido nitroso. Né? Ele forma o nitroso e o nítrico ao mesmo tempo. Outra classificação dentro dos óxidos podem ser os óxidos anfóteros, ou seja, eles se comportam ora como óxido básico
e ora como óxido ácido. Eles apresentam um caráter intermediário entre os óxidos ácido e os óxidos básicos. Eles só reagem com outra substância de caráter químico bem pronunciado, ou seja, eles só reagem ou com uma base forte ou com um ácido forte. O óxido de zinco é um óxido anfótero clássico aqui, né? Quando ele reage com o ácido forte, que é o HCl, ele se comporta como um óxido básico, formando cloreto de zinco e água. Quando ele reage com uma base forte, que é o hidróxido de sódio, ele se comporta como um óxido ácido, formando então o sal zincato de sódio e a água. Os óxidos anfóteros são, em geral, sólidos iônicos insolúveis na água e formados ou por metais, como é o caso do óxido de zinco, óxido de alumínio, óxido de estanho, dióxido de estanho, óxido de chumbo, dióxido de chumbo, ou por semimetais, como é o caso aqui do As2O3 e As2O5, Sb2O3 e Sb2O5. Curiosidade, o óxido de zinco, por causa da insolubilidade dele na água, ele está presente, por exemplo, nas tintas que os palhaços pintam o rosto, porque como ele é insolúvel em água, à medida que o palhaço sua, não causa o derretimento da pintura do rosto, né? Uma curiosidade. A nomenclatura dos óxidos anfóteros é idêntica dos óxidos básicos que nós já mencionamos anteriormente. Então, por exemplo, ZNO, óxido de zinco. SNO2, óxido estânico ou óxido de estanho 4 ou dióxido de estanho. SNO, óxido estanoso ou óxido de estanho 2 ou monóxido de monoestanho. Quando um metal forma vários óxidos, é interessante notar que esse caráter do óxido passa gradativamente de básico para anfótero e depois para ácido, à medida que o NOx do metal vai crescendo. Por exemplo, vamos analisar aqui o caso do cromo. O cromo com NOx mais 2 apresenta-se como um óxido básico. O cromo com NOx mais 3 apresenta-se como um óxido anfótero. E o cromo com NOx mais 6 apresenta-se como óxido ácido. Então, como nós já dissemos, o aumento do NOx do metal vai aumentar o caráter ácido do óxido. Os óxidos indiferentes, também chamados de óxidos neutros, são óxidos que não reagem com a água, nem com ácidos, nem com bases. Qual é a deles, então, né? O monóxido de carbono, que é o CO, o óxido nitroso, que é o N2O, e o NO, que é o óxido nítrico. Esses óxidos indiferentes ou óxidos neutros são compostos gasosos, moleculares e formados por não metais. Quando eu digo que eles são indiferentes ou neutros, não significa que eles não reajam, né? Não significa que eles não possam participar de outras reações. O exemplo disso é o monóxido de carbono, que, por exemplo, queima com muita facilidade. Essa aqui é a reação de combustão de 2 mols do monóxido de carbono reagindo com 1 mol de oxigênio, formando, aqui faltou 2, né? 2 mols do dióxido de carbono. Os óxidos duplos são óxidos que se comportam como se fossem formados por 2 outros óxidos do mesmo elemento químico. Por exemplo, o Fe3O4 ele equivale à junção do FeO e do Fe2O3. O Pb3O4 equivale a 2 mols do PbO e ao PbO2. Eles reagem como se fossem a mistura de 2 óxidos. Então, nesse caso aqui, olha, o FeO reage com ácido sulfúrico, formando FeSO4 mais água. E o Fe2O3 vai reagir com 3 mols de ácido sulfúrico,
formando Fe2SO4,3 mais 3 mols de água. Então, a junção desses óxidos gera o Fe3O4. A junção aqui, olha, de H2SO4 com mais outro H2SO4 vai formar 4 mols de H2SO4. O FeSO4 está aqui, o Fe2SO4,3 aqui, e a junção dessas moléculas de água vai formar 4 moléculas de água. Então, esses óxidos duplos são sempre óxidos metálicos, sólidos e de estrutura iônica. E a nomenclatura preferida nesse caso é do Fe3O4, tetróxido de triferro. Por último, nós temos os peróxidos. Os peróxidos são óxidos que reagem com a água ou com ácidos diluídos, produzindo água oxigenada H2O2. A curiosidade do peróxido é que, neste caso especificamente, o oxigênio assume o NOx -1. No caso aqui do peróxido de sódio, Na2O2, quando reage com a água, forma 2 mols de hidróxido de sódio mais o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, e quando Na2O2 reage com um ácido sulfúrico, vai formar o sal Na2SO4 mais o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Essa nomenclatura é feita com essa palavra peróxido. Por exemplo, nós temos o peróxido de sódio, que nós acabamos de demonstrar aqui, que é o Na2O2. Os peróxidos mais comuns são o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, que quando em solução aquosa se chama água oxigenada, muito popular na descoloração dos cabelos, dos pelos do corpo, e os peróxidos de metais alcalinos, que é o peróxido de sódio e o peróxido de potássio. Os peróxidos dos metais alcalino-terrosos, como o peróxido de bário. Vamos ver agora o exemplo de como esses compostos inorgânicos aparecem no Enem. Nós temos aqui uma questão do Enem 2013, que diz o seguinte: a formação frequente de grandes volumes de pirita, FeS2, em uma variedade de depósitos minerais, favorece a formação de soluções ácidas ferruginosas, conhecidas como drenagem ácida de Minas. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado pelos cientistas e representa uma grande preocupação entre os impactos da mineração no ambiente. Em contato com o oxigênio a 25 graus Celsius, a pirita, que é CFeS2, sofre reação de acordo com a equação química. Nós temos aqui, então, uma equação química, 4 mols de FeS2, mais 15 mols de O2, mais 2 mols de água, formando 2 mols de Fe2SO4,3 e 2 mols de H2SO4. Para corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem, a substância mais recomendada a ser adicionada ao meio é o... Então vamos lá. Está querendo uma substância que vai atuar para neutralizar, né? Então, para saber se um composto é ácido ou básico, nós precisamos saber se ele vai ser ácido ou base de arrênios, como nós já dissemos anteriormente, que é justamente o mais fácil de observar, é por isso que eu estou enfocando bastante no ácido na base de arrênios, né? Ou qual ácido e qual base deu origem quando for um sal. Ou qual composto ele produz ao reagir com água no caso de óxidos. Então, vamos analisar item por item, né? Qual dessas alternativas aqui citadas nós poderíamos marcar? Vamos ver. A letra A fala de sulfeto de sódio, que é o Na2S. Analisando o nome sulfeto, né, vamos lembrar daquela brincadeira do jogo das palavras. Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vitrículo. Então, o sulfeto, ele vem do hídrico, né? Então, ele provém de ácido fraco, ácido sulfídrico, e da base forte NaOH, hidróxido de sódio,
ou seja, ele é um sal com caráter básico. Porém, assim como a pirita vamos lembrar que é o FeS2, também vai conter o íon sulfeto. Então, se o sulfeto de sódio reagir com o sulfeto de ferro, vai se juntar os dois, não vai ter reação. Na letra B, fala de cloreto de amônio, NH4Cl. Então, o cloreto também vem do clorídrico, né? O cloreto de amônio provém do ácido forte ácido clorídrico e da base fraca, que é o hidróxido de amônio, ou seja, é um sal com caráter ácido. Nós não estamos buscando alguma coisa ácida, mas alguma coisa básica, né? Letra C, opção dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre, quando reage com a água, vai formar o ácido sulfuroso, ou seja, ele também é um óxido ácido, não vai nos adiantar no momento. O dióxido de carbono, que é o CO2, quando reage com água, forma o ácido carbônico, ou seja, também um óxido ácido. E a letra E, o carbonato de cálcio, CaCO3, como ele provém de um ácido fraco, que é o ácido carbônico, e de uma base forte, que é o hidróxido de cálcio, ou seja, ele é um sal básico. A nossa resposta nesse caso, alternativa, é carbonato de cálcio. Essa foi a nossa aula de óxidos. Muito obrigada por assistir. Inscreva-se no meu canal, deixe o seu like e acompanhe na nossa próxima aula a relação entre óxidos e o meio ambiente.